Bom dia a todos, pessoal. Aula do dia 15 de abril de 2021, de treinamento físico da URGS. Vamos lá, vamos falar no tópico especial de hoje. Vou falar para vocês um pouquinho sobre sobre dois pesquisadores que ao longo dos anos se tornaram grandes amigos meus. Eu sempre tive um prazer especial assim de ter essa colaboração com eles, de amizade, porque eram uruguaios, né? Então sempre tinha uma ligação de família, que eu acho que eu já comentei para vocês. Eu sou filho de uruguaios, meu irmão é uruguaio, eu eu vivi parte da minha infância em Montevidéu, aprendi a falar espanhol junto, ou antes até do que português, então tenho ligações muito fortes com essa cultura rioplatense. E aí eu vou comentar para vocês hoje sobre um pouquinho do trabalho dos dois, em que eu auxiliei, são coisas que têm a ver até com a história do LAPEX, que é muito legal, são momentos assim bem diferentes, como o estudo das aranhas, por exemplo, que a gente fez coletas com aranhas no laboratório de biomecânica, hoje eu vou mostrar para vocês umas imagens, e um pouquinho do trabalho do outro colega, do Dario Santos, que é mais da fisioterapia, onde ele produziu agora até um equipamento novo, assim, com alto teor de inovação tecnológica, um sensor de força que tem um sensor inercial junto, muito legal, assim, que eu quero mostrar para vocês. Inclusive, eles me deram agora, me enviaram pela fronteira aí um protótipo, né, um equipamento e é muito legal, bem legal. Vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho da linha de pesquisa desses dois parceirões meu aí, e acabo falando um pouquinho da minha história acadêmica nesses encontros aí da vida que a gente teve com Los Orientales. Por falar nisso, o gentílico da pessoa que nasce no Uruguai não é uruguaio, né? O termo correto é oriental. Os documentos oficiais todos estão isso, são os orientales. O nome se deve, acho que eu não sei se eu já comentei dessa piada aqui aconteceu uma vez quando estava o Richard Farinha em Porto Alegre, eu apresentei ele para o nosso colega, na época era doutorando, eu acho, o Fernandão de Effenteler. O Fernandão é muito falador, é muito engraçado e rapidinho começou a falar um portunhol, já se apresentando na frente do Lapex, me lembro até hoje. E aí ele comentou, sim, Uruguai eu conheço, eu já fui para Buenos Aires. E é uma gafe terrível, né? E acho que em 2 segundos ele notou a gafe. O Richard, não me hables isso, né? Me fala qualquer coisa, menos isso. E aí o Fernandão se ligou e quis tentar se explicar. O Richard disse, não, para, que eu vou te contar uma história. O seguinte, o nome do nosso país se chama República Oriental del Uruguai, não é por acaso, é porque nós quisemos sempre nos demarcar como diferente deles. Nós estamos a oriente do Rio Uruguai, né? E esse é o sentido geográfico do nome, né? Oriental, por causa que está a oriente do Rio Uruguai, né? Era para se separar das províncias lá, que tinham as guerras deles contra o poder central, que era de Buenos Aires, e acabou dando esse país, né? Mas ele disse isso. Então, exatamente para nos dizer que nós somos diferentes deles, por favor. Então, aí ele, não, desculpa, aí levou tudo na brincadeira. Mas é isso, tá? Então, começamos com um pouquinho de história disso, e depois eu vou comentar para vocês também um pouquinho sobre um ritmo uruguaio. Eu vou misturar um pouquinho de cultura, que quase todo brasileiro não conhece, né? É engraçado que eu digo que nós brasileiros ficamos muito de costas para a cultura latino-americana, e vou comentar para vocês sobre um ritmo que pouca gente conhece e é muito popular no Uruguai, que é o candombe, tá? E vou mostrar aqui um videozinho para vocês para apresentar isso. É um ritmo afro-uruguaio, muito forte no carnaval em fevereiro, né? Tem toda uma atividade que já vou comentar. Vamos começar a compartilhar aqui. Primeiro eu vou... Dança para nós aí, tá? Oi? Dança para nós aí. O candombe se dança, mas o segredo mesmo do uruguaio, que muito uruguaio sabe, assim, para não dizer todo, sei lá, mas é saber fazer o tamborim, né? O tambor e esse, claro, que eu me defendo muito bem, né? É só a pena que eu não tenho um tamborim aqui, senão eu demonstrava facilmente. Mas vamos lá, gente. Vamos começar com a parte mais séria, assim, né? Tá aqui os dois pesquisadores. Aqui uma foto do Gabriel Fábrica no laboratório do LAPEX, tá? Isso era nos idos de 2005. Ele era um doutorando e o professor Jefferson orientava ele. Eu era doutorando do professor Jefferson e essa era a minha mesa de trabalho. Vejam com a disqueteira aqui, alta tecnologia, o notebook meu aqui que foi para o Nepal um ano depois. Eu era doutorando nessa época e a gente já tinha uma amizade. A gente tinha se conhecido em 99 num congresso brasileiro de biomecânica. Eu estava colando meu pôster
de iniciação científica, e na frente estava lá o Gabriel e o Dario, né? O Dario agora está com uma foto, tá como a gente brinca lá em espanhol, está mais pelado, né? Está faltando, o aeroporto ali caiu neve nele e perdeu o cabelo. Mas ele tinha um pouquinho mais de cabelo, mas em 99, nesse congresso a gente se conheceu, colando pôster um na frente do outro, e eu disse, pá, de Montevidéu, não acredito que tem uruguaio por aqui, né? E era eu e meu primo, que meu primo nasceu no Brasil, mas morou, estudou até a segunda série no Uruguai e depois veio para o Brasil de novo. Naquela época da ditadura a gente fez esses movimentos estranhos. Mas então a gente tinha muito carinho com isso, vimos que era Montevidéu, vamos conhecer. Tava lá o Gabriel e o Dario colando seus pôster e nos apresentamos, e dali saiu uma amizade que rápido a gente começou a dar palestra lá, mesmo não tinha nem mestrado direito, mas era só na amizade, a gente trazia eles para cá para conhecer o laboratório também, dar palestra, e assim foi ficando a amizade. Atualmente os dois são professores associados na UDELAR, Universidade da República do Uruguai. O Gabriel na área no departamento de biofísica, ele é um biólogo de formação, e os dois foram orientados pelo Richard Farinha, que é um grande pesquisador, um dos maiores paleobiomecânicos que a gente chama, né? Pesquisador que estuda, por exemplo, aquele animal que a gente estudou, que eu não sei, eu já comentei com vocês, do tamanduá. A gente estudava um animal, na verdade, quando analisamos o tamanduá, a gente queria entender um pouco mais sobre o Megatherium, que é um bicho preguiça que existia na América do Sul, que tinha 3, 4 metros de altura, e o Richard determinou várias coisas sobre esse animal, e a gente estava vendo sobre se ele teria sido bípede ou quadrúpede em função de alguns parâmetros locomotores e algumas estimativas aí ósseas, né, baseado nas estruturas ósseas dele. Então, eram orientados por esse cara, e o Richard Farinha tinha sido orientado pelo Alexander, que é um dos caras que mais produziram sobre biomecânica no mundo, os artigos mais publicados na área da biomecânica, mais citados na área da biomecânica é desse professor Alexander, né? Então, a gente tinha essa relação, assim, acabei descobrindo, e foi aí que eu também me chamou muito, me incentivou a estudar essas coisas, e procurar os italianos, porque era outra escola forte no mundo sobre isso. Muito bem. Aí, gente, olha só, durante o doutorado, o Gabriel queria estudar a energética das aranhas. Era essa Grommonstula mollicoma, se não me engano era o nome, caranguejeira. Tá? O que ele fez? Foi bem interessante. Ele foi para o interior do Uruguai, ele é chamado de canário, que é um modo de dizer que ele é um colono, assim, ele gosta muito do interior, né, lá, e foi lá para o lado que ele gosta e foi buscar essas aranhas. Achou 2 aranhas, 2 caranguejeiras, botou dentro de uma garrafa PET com alguns furos, botou na mochila e viajou Montevidéu, Porto Alegre, no EGA, na empresa essa que faz o transporte comum. Um perigo, confesso hoje que foi uma coisa que a gente poderia ser preso se fosse descoberto por isso aí. Mas ele trouxe, as aranhas sobreviveram na mochila e nós começamos a preparar as coletas aqui no LAPEX. Aqui tem um calibrador, era uma tábua com alguns fios de pesca com pesos ali, onde a gente tinha as medidas exatas desses pesos de chumbo, tá? Era chumbos de pesca, e ali a gente tinha o nosso quadro de calibração da imagem. Tá? E aqui vocês veem os marcadores anatômicos que nós colamos na aranha. Eram bolinhas de isopor, e a gente testou, eu me lembro, na sala do professor Cruel ali, a gente estava ali, não lembro porquê, colando, o Marcos nos ajudando também, eu segurava a pata, o Gabriel passava a gilete, porque tinha que tirar os pelos para colar melhor, e não sabia bem qual ia ser o resultado no animal, mas tá, o Gabriel teve alergia por causa disso, eu, por sorte, não tive, mas tá, conseguimos colar com um super bonder, inclusive, com cola tenaz não funcionava, os bichos não aguentaram muito. Por sorte, eles tinham que morrer mesmo, porque depois a gente cortou eles em pedaço e medimos e avaliamos toda a parte biométrica, né? Que hoje de manhã eu falei errado, antropométrica, mas é biométrica no animal. E dali a gente tinha as massas segmentares para calcular a energética deles, né? Toda essa energia de trabalho interno, externo, e depois vou mostrar como isso se respondia no amplo espectro de animais, no reino animal, onde é que eles se encaixavam nisso. Muito bem. Aqui tem um resultado já do estudo, tá? O trabalho interno deles em função da velocidade. Era uma coisa engraçada para estimular eles, tentávamos de tudo, né? Um pedaço de madeira velho, formiga, alguma coisa assim. E tá, conseguimos, né? Os bichos, a cada 10 tentativas saía uma gravação boa, né?
eram várias câmeras, 3 ou 4, tem uma foto ali, mas não lembro mais, que a gente fazia todo o registro tridimensional para medir isso e calcular a energia mecânica disso, desse trabalho. Claro, esse animal tem uma característica que se confirmou, que era a nossa hipótese, e, claro, eles teriam um baixo trabalho externo, né? O centro de massa deles seria muito equilibrado, lembrando que o trabalho externo tem a ver com a energia gasta para movimentar o centro de massa em relação em relação ao ambiente, né? E o trabalho interno tem a ver com segmentos. O trabalho que é gerado para nós balançarmos os braços e pernas à frente em relação ao centro de massa. Então, isso seria aplicado para... E a aranha, ela é muito estável no seu centro de massa. A estratégia, né, octópode ali de locomoção faz com que tenha uma locomoção muito estável e, claro, as patas gastam um certo tipo de energia. E aqui tem o trabalho interno, é um fator linearmente ligado ao aumento da velocidade. Tinha um marcador que representava o centro de massa aqui também, tá? Um detalhe mais. Aqui está a turma da época, gente, tá? Na sala de biomecânica, o local de coleta era aqui, a gente colocava elas num canto e solicitava para elas, gentilmente, a gente pedia, por favor, comece a caminhar, e elas não entendiam direito. Então, a partir daí, a gente tentava outras estratégias. Quase sempre funcionava, era o cutuco, né? Cutuco, né? Academicamente falando. Aqui está o Gabriel, né? Já está bem motivado. Aqui tá eu, quem não reconheceu ainda, então podem tirar sarro, tá? Que o professor Jefferson, né? Era o orientador, a professora Cláudia Candotti aqui. Os dois grupos estavam se reunindo ainda e tal. O Dani Cury, né? Um colega de laboratório, um amigão, um cara de uma humildade, e hoje é um professor associado altamente reconhecido na Nova Zelândia, é uma referência em biomecânica do ombro. Muito bom, e vários outros colegas que hoje trabalham muito bem nos seus campos, professores universitários, pesquisadores. Mas aqui estavam as coletas, era nessas câmeras, esses trambolhos aqui do LAPEX, a iluminação, as câmeras, a telinha para ver, era tudo um trabalho grande, né? E depois de digitalizar tudo isso, porque imaginem 100 Hz, era 100 informações por segundo, várias câmeras, várias tentativas, um trabalho absurdo, tudo manual, né? Parecido com o que acontece ainda hoje com a natação, com o pessoal do Flávio, né? Só para trazer uma comparação de sofrimento. Assim. Aqui tem estimativas do custo que adveio dessas medidas, né? O custo de transporte, de locomoção, uma escala não linear, tá, gente? O inverso da exponencial aqui, uma escala logarítmica, tá? Onde eu tenho aqui o custo de transporte, que a gente sabe ao longo da natureza, desde animais de poucas gramas, né, até animais de mais de 1 tonelada, nós temos o custo diminui, né, e uma questão central da biologia é entender o porquê disso, né. O professor Krucker, esse nosso colaborador, deu uma hipótese na Nature em 90 sobre isso, e o professor Cavanha também tem outra hipótese que é mais forte ainda sobre a geração de trabalho mecânico. Mas aqui está os dados de trabalho mecânico também. Vejam que não seguem o mesmo padrão do custo, né? Ou seja, tem uma mudança na eficiência disso, clara, né? Em função de tamanho na natureza. O que acontece, pessoal? Aqui está a aranha, né? Algumas poucas gramas de massa corporal. O trabalho externo deles, embora seja pouco variado, ele é maior do que o do interno, ou seja, mesmo pesa demais. E isso é uma estratégia que já acontece nos quadrúpedes, quando a gente compara com bípedes, né? O cavalo, por exemplo, tem muita massa na sua região central e patas relativamente finas para a sua massa corporal. Ou seja, eles têm muita pata para mexer, 4 patas para mexer, mas gastam tentam atenuar esse gasto tendo pouca massa. Esse é o design evolutivo deles, foi importante, que para nós bípedes, por exemplo, não foi tão importante. Nós temos massas relativamente pesadas para os segmentos. Tá? Tem toda uma discussão sobre isso que eu falo na minha disciplina do mestrado, lá em fisiomecânica e tal. Nas aranhas é um modelo mais forçado, né? Quando eu tenho um animal com 8 apoios, a estratégia é maior ainda. O centro de massa se mantém muito controlado, embora seja pesado e faça muita parte do gasto de energia, o trabalho interno é importante na determinação de velocidades, embora a massa seja muito pequena, tá? Mas igual determina as variações de velocidade. E relativamente gastam um pouco abaixo do que a linha normal aqui, tá? A linha alométrica, que eles chamam de custo. A mesma coisa acontece com humanos, nós gastamos relativamente baixa energia em comparação a outros animais de tamanhos similares, né? E eu já comentei isso para vocês, é porque nós somos animais cursoriais.
a questão da locomoção foi importante no processo evolutivo, né? Muito bem. Esse aqui é o artigo que eles publicaram, né, no Journal of Experimental Biology, que inclusive está mudando o editor de muitos anos, que é um professor Billner de Harvard. E aqui, tá, esse é o assunto das aranhas. Coletamos, eu participei muito nesse processo de análise de dados e depois eles trabalharam assim e deram esses resultados super interessantes. Hoje eles ainda têm essa linha em Montevidéu. Teve a última aluna, inclusive faz uns 2 anos, uma aluna que está estudando a locomoção de aranhas na inclinação, fez a disciplina, veio para Porto Alegre fazer uma disciplina comigo no mestrado, ajudei na parte de programação e eles já publicaram alguns trabalhos sobre inclinação também, né? Locomoção de aranhas na inclinação. Muito legal. Caranguejeiras desse tamanho, tá, gente? Aqui nos meus fundos da minha casa, na Lomba do Pinheiro, eu encontrei caranguejeiras desse tamanho. O que acontece? Só para vocês terem ideia, as aranhas têm em torno de 8 tipos de marcha, né? Nós temos 3. Elas, por causa do número de patas maior, tem vários tipos de distribuição, de estratégias de passada e tal. São 8 tipos e são dependentes da velocidade e do tamanho. Como com a gente também. Eu dou o exemplo assim, né, para entender um pouco de biomecânica comparada. Imaginem um adulto caminhando do lado de uma criança, né? É claro que alguém vai estar caminhando fora da sua velocidade autoselecionada, sua velocidade preferida. Se a criança estiver andando do lado do pai, na velocidade do pai, a criança vai estar quase correndo, né? Se fizer o contrário, se o pai estiver andando na velocidade da criança, o pai vai estar se arrastando enquanto a criança está caminhando normalmente. Ou seja, a escolha da marcha é dependente do tamanho, né, e da velocidade relativa ao tamanho. E com as aranhas acontece a mesma coisa. Tá? Também tem várias, e elas caminham, correm e fazem alguns outros tipos de marcha que são mais complexas por distribuições de passo diferentes, que é um galope rotatório, que se chama, ou sincronizado, né? Tem várias estratégias. Uma delas é que em altas velocidades elas usam menos patas, não usam as 8, elas usam 4 patas, em torno de 4, para fazer os apoios e tem tempos de contato menores, como acontece com a gente na corrida, né? Tempos de contato menores com maiores velocidades. Muito bem, fiz toda essa parte de biomecânica comparada, um pouquinho, né? Só alguns traços assim, disso que esses colegas do Uruguai fazem, que é maravilhoso, e lá em Montevidéu ele continua orientando, aberto, um amigão, sempre esperando estudantes, se alguém quiser estudar lá com eles. E agora eu vou falar um pouquinho do Dario Santos, é o colega da fisioterapia. Ele é professor associado hoje, trabalha no Hospital Britânico e no Hospital de Clínicas de Montevidéu, na área de biomecânica do joelho. Ele sempre se concentrou nisso e é uma referência. E eles produziram esse equipamento, o Dynabang, que é um sensor de força, tá? Ligado a um sistema elástico, uma TheraBand, né? E além disso, tem do lado do tornozelo, né, perto no corpo da pessoa, né, do aluno, tem também um sensor inercial. E a partir de um software processando esse sinal, eles têm dados de força ao longo do treino. Tu consegue fazer exercícios com esse elástico e controlar toda a força ao longo de todo o percurso, toda a excursão de movimento, e é muito rico, assim. Eu recebi esse equipamento faz uma semana e já testei ele, é maravilhoso, é como nos vídeos me mostravam, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo mais geral aqui, mas eles mostraram um que, assim, eu nunca vi um sensor inercial tão bom, assim, com tanta qualidade. Inclusive faz uma dinâmica inversa, então ele estima já a força que está fazendo os extensores, né, de forma líquida, os extensores de joelho ao longo da trajetória do movimento. Para exercícios de membros inferiores já está super determinado, e membro superior também, os mais simples, né? Por exemplo, inferiores, extensores de joelho, quadril, tá bem determinado, assim, funciona muito bem e é relativamente barato. Ele custa em torno de uns R$500 e dá para fazer vários testes de assimetria, força máxima, força rápida, desenvolvimento de força, com uma qualidade incrível e muito prático, assim, também para o treino, não só para avaliação. Tá? Equipamento muito legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, um videozinho do Dynabang, que eu acho bem joia. Compartilhar. Não vou botar som. É um vídeo muito rápido, mas só para ver em funcionamento aqui. Estão vendo?
Sim, tô vendo. Ó, ali tá os aplicativos, funcionam em Android e tablet, né? Foi construído com os engenheiros de Montevidéu. Deixa eu botar mais uma vez aqui com o som, para vocês verem também a mensagem. Se alguém sabe um pouquinho de espanhol, já dá para aproveitar. Não, peraí. É propaganda. Propaganda. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. É isso. De novo, gente, alguns detalhezinhos. Pensando en los Esse é deportistas o de sensor de alta força, performance tá? que buscan É esse emplear aqui. eficientemente o recuperarse de lesiones. Es un equipo que se coloca de forma simple y a través de un dispositivo móvil permite hacer un sensor seguimiento y inercial está visualizar colado en aqui, é o tiempo branco. real métricas de Esse é o interés sensor de como la força. fuerza, velocidad y ángulo durante el entrenamiento. Esse é o Dario mesmo, com esse chapéuzinho. É só coisa de uruguaio, né? Muita personalidade. Com esse chapéuzinho. Alguém deixou parei aqui, pessoal. Que mais, gente, que eu queria falar para vocês? Agora deixa eu falar com vocês sobre um aspecto cultural. Tá, mostrei um pouquinho, só para lembrar de vocês, o Dario Santos. E agora eu vou dar uma palestra para eles também. Deixa eu ver se tem alguém com a câmera, com o microfone aberto. Muta ali o da Vitória, por favor, professora, o da Vitória. Ela botou, ou foi tu, não sei. Não, fui eu mesmo. Mutei agora. Beleza. Olha só, então, pessoal, os dois são professores lá em Montevidéu trabalhando nessas áreas, tá? Eles fazem uns trabalhos muito legais, assim, então é isso, às vezes a gente só olha para dentro do Brasil, coisa assim, mas do lado aqui, muito perto, relativamente, tem gente que faz um trabalho de nível internacional sobre biomecânica do joelho e sobre marcha, sobre locomoção de aranhas. Que é mais estranho ainda, e ele também, o Gabriel trabalha também com locomoção patológica, né, com pessoas com paralisia cerebral também, muito legal, com publicação internacional, né, são ótimos colaboradores. Mas vamos agora para a parte cultural. Deixa eu mostrar para vocês o candombe. Só primeiro, deixa eu falar com vocês. Primeiro eu vou mostrar o vídeo mesmo, o vídeo fala por si do que é esse candombe. É legal escutar os comentários do argentino, se vocês entenderem espanhol, é muito engraçado. Deixa eu ver aqui se eu coloco. Me deem uma confirmação se estão ouvindo. Estão vendo aqui um videozinho. Deixa eu ver se eu abro. É muito engraçado o comentarista. Aliás, né? Saluda. Ahí está el espíritu. Ahí está el espíritu de los hermanos uruguayos. Muy bueno, tienen tambores de candombe en vez de... esto es Uruguay, hacían, ya lo que es. La herencia candombera de los uruguayos, tremendo. Uy, me encanta ese sonido. Te lleva a Uruguay, pero al toque, boludo. Me emociona. La llamada, se me viene el verano encima. Qué grande, ¿Qué sería de la música sin la gente de color, no? Re aburrida, ¿viste? ¿No? Buenísimo. Muy bueno, no me esperaba algo tan representativo del Uruguay en algo tan formal. ¿Cómo toca lo vago? Muy bueno. Qué onda que tienen, ¿no? Toda la onda, toda la negritud así al máximo, ¿viste? La carita. Sentilo, papi.
bueno. ¡Pa! 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 Ah, pero deja algo para después, loco. Se te mueve el cuerpito solo, boludo. Se te sale lo negro que no tenés. El del tatarabuelo negro. Alguno debe haber por ahí. Una gana de bailar. Candombe, tremendo, muy bueno, qué divertido. Claro, con razón lo dejaron para el final los uruguayos que traen la joda. Ojo que también pasaron los peruanos que estuvieron bailando bastante fiesta también, Después viene la del ejército argentino. Ah, no, un show tremendo arman los uruguayos. Muy bueno. Más informal, ¿no? Otras orquestas son bastante más formales. Tipo la del Paraguay, por ejemplo. Qué bueno. Se le mueve la cabecita al chaval. Cada orquesta tiene su flash y cada orquesta hace su cosa, ¿viste? Porque mirando las distintas orquestas te das cuenta que cada una tiene su flash, tiene su cosa interesante. Venían tan serios con su ropa tan oscurita, pero muy bueno. Es un poco contraste, ¿no? Que es muy alegre la música y la vestimenta tan seria que... Engraçado é os comentários do cara, se empolgando. Tem uma parte que ele fala assim, se nos viene la chamada, verano directo. O que acontece? O Uruguai é invadido pelos argentinos nas férias, né? Eu passava meus verões lá e jogava vôlei, encontrava na praia com mais argentino que uruguaio, a gente brincava, que era a praia deles. E claro, os argentinos que vão muito lá sabem que em fevereiro tem as chamadas, é uma atividade social muito forte, assim, tem a abertura o desfile de carnaval e tem Las Chamadas, que é um desfile do carnaval com esses ritmos do candombe, né, ou afro-uruguaios, né, que é super para a cidade para ver, é mais forte que o próprio carnaval, o desfile de carnaval, né, no Barrio Sur, que eles chamam. É muito bonito de ver. E eles também apresentam, outra coisa que eu queria dizer, que às vezes tem gente que vai para o Uruguai e nem sabe disso, mas em fevereiro fica um pouquinho mais do que um mês, eles fazem o Carnaval do Uruguai e também nos tablados, que eles chamam, né? Todas as noites de fevereiro tem no centro, né, no lugar mais especial, mas tem em vários bairros, em torno de 15 locais acontecendo todas as noites, de 4 a 5 apresentações diferentes, grupos diferentes que apresentam em todos esses locais. E assim, eu tenho vários primos que passam metade do ano se preparando para essas apresentações, assim, né? E são muito bonitas. É dali que surgem as murgas também, não sei se já ouviram falar. Mas se não conhecem, eu sugeriria que vocês abrissem o YouTube e buscassem murgas e candombe do Uruguai, que vocês vão ver coisas muito bonitas, assim, bem legal. E, bom, durante a minha infância, adolescência, eu ia ver, né? Eu tinha até alguns anos que eu fiz em sequência, assim, não perdia. Hoje eu vejo pelo YouTube, né, para não perder. Mas são apresentações com a origem afro-uruguaia muito importante, que o pessoal não conhece tanto, né? E é uma marca de resistência também, como foi também os ritmos, e a gente sabe várias expressões como capoeira, etc., frente a situações que não eram tão legais. De qualquer jeito, o Uruguai sempre estava à frente um pouco do seu tempo, assim, né? O Uruguai vai introduzir leis de divórcio antes até do que a França, do que vários países europeus, e muito antes do que vários países na América Latina, inclusive sobre a questão do negro, né, e essa parte triste aí da escravidão e coisa. Não quer dizer que não houve, mas e hoje eles incluem muito mais dentro para vocês terem ideia de como isso era à frente. Eu gosto de dizer que tem um exemplo do Andrade, né, que foi o jogador dos anos 20, 30 do Uruguai,
que era da seleção, um grande jogador, que era negro e jogava nos principais times da época, né? Coisa que no Brasil só foi liberado para todos os times 20 anos depois, mais ou menos, teve um atraso, embora tenha tido um time ou outro, mas o Andrade era da seleção principal, então foi o primeiro negro a aparecer em Copas do Mundo, por exemplo, né? E tinha a ver com isso. Mas não era só isso, né? A inclusão no Uruguai é muito forte. Pra vocês terem ideia, na final da Copa de 30, da primeira Copa do Mundo, um dos gols do Uruguai contra a Argentina, que dali saiu, os argentinos criaram o termo de garra charrúa como algo negativo, por causa que eles disseram que o jogo foi roubado. Teve até crise diplomática. Durante 4 anos, os diplomatas argentinos saíram do Uruguai como protesto, como se faz nas guerras, né? Por causa dessa final, né? E os jornais argentinos criaram o termo da garra. A garra, ela não tinha sentido, um sentido que tem hoje, né? Garra era sentido de garra, de agarrar alguma coisa. Mas eles criaram isso no jornal em função do Uruguai. Isso virou um termo internacional, traduzido e coisa, mas foi criado por causa daqueles times dos anos 30 e 20 que ganhavam quase tudo do Uruguai, né? Ganharam a Olimpíada e coisa. E nessa final de 30, um dos gols foi do Manco Castro, ele magnífico, que eles chamavam, que era um jogador sem uma mão no Uruguai, né? E isso mostrava, em certa forma, também até a inclusão sobre a questão das deficiências, etc., né? Enquanto que naquela época se tratavam sempre como alguma coisa deslocada, e esse cara viveu sua vida com suas restrições, mas inclusive jogou bola e fez gol numa final de Copa do Mundo, um cara sem uma mão, que pouca gente sabe. Entre outras histórias que um dia eu posso parar para contar para vocês, vocês não iam acreditar daqueles tempos lá dos uruguaios no futebol mundial, né? Mas assim, gente, mas só para trazer que é uma história de inclusão, né? Muito avançado. E esse carnaval que há muito tempo é popular, né? Eu tenho primos meus que treinam com os tamborines e coisa, bom, e eles também não têm uma ascendência negra e coisa, mas isso entrou na cultura uruguaia muito forte, né? E sugiro que vocês conheçam. Tá? Conta aí, o tal do candombe uruguacho. Acho que era isso, pessoal. Queria contar um pouquinho dessas histórias que às vezes está muito perto da gente, a gente nem sabe. E acho que era essa a ideia. E tem a ver também com essas amizades, esse trabalho aí que eu fiz aí durante esse tempo aí. Tenho até hoje com os uruguaios, né? Estamos escrevendo coisa junto. Estamos ajudando eles com o Dinabang, por exemplo, a validar alguns aspectos do Dinabang. Bem legal. Dúvidas, gente? Algum comentário? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que conhecia o candombe? Não, quem não conhece, porque geralmente o pessoal não conhece. E não é pouca coisa mesmo, gente. Candombe uruguacho, assim, ó, eu tenho vários conhecidos meus uruguaios, assim, de cada 10 uruguaios que eu conheço, são muitos, né, entre familiar, etc., 9 sabem fazer funcionar o tamborilha. Né? Então é uma coisa do Uruguai muito forte, assim, não é pouca coisa, né? Será que bumbo legueiro é posterior ao candombe? Porque é o formato muito parecido, né? Só o... Não sei. Eu nem entendi quando tu falou bumbo, o quê? Bumbo legueiro. Como assim? Não. Saltei. Não sei o que é isso. Bumbo legueiro é um tambor que os gaúchos tocam no... Tocam, tambor, pode ser, não sei se é bem parecido, sim, porque assim, ó, esse ritmo candombe, até o nome candombe vem de origem africana, né, que para nós é o candomblé, é uma variação assim, né, de uma matriz africana, né, só que eles são mais de raiz, assim, essas batidas, vocês viram que não tem tanta variação, assim, tem uma batida de base e depois tem algumas variações, assim, mas ela é um tambor mais de raiz, se vê que ele é mais ancestral. No Brasil se modificou muito. Atabaque. Mas é difícil, sabe? Tem um ritmo próprio que alguns às vezes acham que é o cara batendo errado, mas é o ritmo certo deles, né? Tem que entender um pouquinho ali para... Mas não sei, então é possível que tenha influenciado outras batidas, pode ser, mas aí eu já não conheço, não sei, pode ser. Muito bem, gente, acho que é isso. Lembrem, tablados, se puderem, fevereiro em Uruguai e candombe, las chamadas, assistir uma chamada, muito legal.
Feito, pessoal. Por hoje, vou parar de gravar aqui. Fechou.